Vamos conversar agora com o coronel da reserva Paulo Filho, que é mestre em ciências militares e analista de geopolítica e política internacional. Eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito boa noite, professor. Boa noite, Leandro. É um prazer estar com você e com a sua audiência. Prazer é todo nosso. Professor, como é que o senhor avalia agora, nesse primeiro momento do acordo de paz lá na região, na faixa de Gaza? Eu avalio com cautela, Leandro. Evidentemente, é um enorme avanço, né? Traz uma enorme esperança para essas pessoas. Nós acabamos de ver a reportagem, as terríveis condições em que a população da faixa de Gaza sobreviveu a esses 2 anos de guerra. Então, elas encontram esperança num cessar-fogo, uma esperança de que finalmente a guerra possa vir a terminar. Mas esse foi só o primeiro passo, né? O primeiro acordo entre o grupo Hamas, o grupo terrorista Hamas, assinado, né, pelo grupo Hamas e por Israel, para a troca dos reféns, finalmente, né, os reféns que ainda estão mantidos 2 anos, depois de 2 anos de aprisionamento pelo Hamas, vão voltar para o território israelense em troca de prisioneiros palestinos. Só que os outros pontos previstos no acordo que prevêem aí a paz duradoura, a reconstrução, ainda estão em aberto, né? O Hamas ainda não aceitou as condições que foram impostas, por exemplo, de se desarmar completamente, por exemplo, de abrir mão do governo da faixa de Gaza. Então, nós ainda temos muitos pontos muito complexos a serem resolvidos, né, para que exista uma paz definitiva. Então, evidentemente, eu estou feliz, né, em ver o fim das hostilidades, em ver uma esperança de paz, mas eu vejo com cautela, assim como a população palestina, né, como mostrou a reportagem, né, que já testemunharam vários momentos de cessar-fogo, que infelizmente depois voltaram a se dissipar em novos combates, né? Então essa é a minha posição neste momento, uma posição cautelosa. Agora, professor, o senhor que é mestre em ciências militares, como é que o senhor analisa esse momento agora inicial do acordo? Porque para os dois lados cederem, no caso o Hamas concordar, o outro lado, que aí no caso eu coloco os Estados Unidos, né, tiveram que apresentar elementos ali, elementos que demonstrem uma certa confiança, né? Qual seria o ponto-chave para uma negociação envolvendo forças armadas, envolvendo soldados, né, no caso, em um contexto desse de guerra? Qual seria o ponto ali chave para poder a outra parte ceder e falar, ora, vamos agora garantir que nada aconteça nem de um lado nem do outro, mas queremos também que o acordo seja mantido? O Hamas, ao devolver os reféns, perde qualquer poder de barganha que ele tinha, que ele mantinha, né? A forma de chantagear o governo israelense era manter os reféns de sua posse. Só que o Hamas está bastante enfraquecido, perdeu o apoio, inclusive, dos países árabes. Nós vimos aí uma coalizão, né, de 8 países contribuindo, acordando, né, concordando com esse acordo que foi montado pelo governo do presidente Trump. Então, perde, enfraquecido, o Hamas confia que o presidente Trump, né, essa é a confiança que ele tem para que não volte a haver os ataques israelenses, confia que o presidente Trump vai ser capaz de, utilizando a sua pressão, né, o seu poder de convencimento, vamos lembrar que Israel depende muito dos Estados Unidos, as armas israelenses, grande parte vem dos Estados Unidos, munições, né? Então, o Hamas confia que os Estados Unidos vão ter a capacidade de exercer a pressão suficiente, a pressão necessária sobre o governo do primeiro-ministro Netanyahu para que as hostilidades não voltem, né? Nós tivemos a notícia hoje de que o Comando Central dos Estados Unidos está mandando 200 militares de uma célula de assuntos civis, né, de coordenação civil-militar. Para que serve, né, esse tipo de tropa? Né? Todos os exércitos do mundo, os exércitos mais avançados do mundo têm essas tropas que fazem que papel? É o papel justamente de iniciar a reconstrução de uma área conflagrada pela guerra. Então, são especialistas em logística, especialistas em ajuda humanitária, especialistas na formação de um governo inicial, que eu acredito que o envio desses 200 militares especialistas em assuntos civis
esses militares vão formar uma base desse futuro governo temporário que os Estados Unidos disseram, né, que inclusive vai contar com o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Então, se os Estados Unidos estão fazendo esse movimento, é porque eles realmente acreditam que vão começar essa reconstrução, né? Eles têm esse forte propósito de começar essa reconstrução. Não podemos nos esquecer das pressões da política interna israelense, né? Os dois ministros do governo israelense mais nacionalistas, né? O Ben-Gvir e o Smotrich, eles não assinaram o acordo, se colocaram contrários ao acordo. Então, também tem essa dinâmica interna da política israelense que vai complicar o andamento aí dos próximos passos do processo de paz. Então, vamos acompanhar. Agora, professor, um dos pontos aí que levanta uma suspeita, né, tanto do lado de Israel quanto também do lado do Hamas, é lógico, nesse caso, falando do lado de Israel, é a possibilidade de encontrar munições e armas lá do Hamas, né? Que integrantes do Hamas estejam munidos de armamento. Naquela região, a gente sabe que há um labirinto de túneis, né? Que com certeza os militares israelenses conseguiram ali identificar, entrar e checar em toda a região. Agora, esse ponto da questão de armamento pode colocar em risco todo esse acordo se militares, a presença norte-americana ou até militares israelenses descobrirem um tipo de armamento na região? Eu acho que, se houver essa descoberta, não vai ser uma quantidade de armamento muito significativa, Leandro. O Israel vem exercendo uma forte pressão já há 2 anos, né, em torno da faixa de Gaza, um cerco completo. E se houver ainda depósitos de munição, depósitos de armas, e deve haver, né, eles não devem ser tão significativos, né? O que me preocupa mais não é nem a existência das armas, porque isso pode ser identificado, pode ser confiscado, né? O problema, Leandro, são as ideias, né? Na cabeça das pessoas, né? As causas profundas de tudo que isso aconteceu, né? O ódio que moveu os terroristas do Hamas a perpetrarem aqueles bárbaros atentados do dia 7 de outubro de 2023, né? 2 anos completados anteontem, né? Que mataram 1.200 pessoas. Essas ideias, né, esse ódio, ele está na cabeça das pessoas, ninguém consegue tirar. E todo esse sofrimento, né, que a reportagem mostrou, né, dessas crianças que perderam seus pais, seus irmãos, né, todos esses jovens palestinos da faixa de Gaza que agora não têm emprego, não têm escola, não têm hospital, não têm coleta de lixo, não têm luz elétrica, não têm água encanada, né? Isso não vai se resolver de uma hora para outra, isso vai demorar muito tempo para ser resolvido. Então, essas pessoas, né, são uma massa de manobra para essas ideias, para a proliferação dessas ideias. Isso pode, de uma hora para outra, né, talvez não com o Hamas, talvez o Hamas esteja muito enfraquecido, mas nada impede que outros grupos venham a surgir e venham aliciar esses jovens para essa causa palestina. Esse ódio é um fermento, né, para o terrorismo. Então, essas ideias é que elas vão ter que ser combatidas. E como é que você tira a ideia de dentro da cabeça de uma pessoa? Só tem um jeito, colocando uma outra ideia. Uma ideia de uma convivência pacífica, uma ideia da convivência dos dois estados, né, o Estado israelense e o Estado palestino, de lado a lado, né? E isso também, tudo isso que eu disse em relação à faixa de Gaza, também é real em relação a Israel, né? Os atentados do 7 de outubro provocaram uma resposta desmedida por parte de Israel, né, muito além dos limites toleráveis aí pelas normas do direito internacional humanitário, pelas leis da guerra, pelas convenções de Genebra, muito em razão do desejo de vingança, muito em razão da incompreensão do outro, né, da incompreensão até do direito do outro existir. Então, essas ideias elas vão ter que ser cultivadas, uma ideia de convivência pacífica, né, vão ter que ser cultivadas dos dois lados da fronteira. E eu vejo isso com muita dificuldade. Eu acho que isso pode acontecer, mas eu não acho que seja uma tarefa que seja
um objetivo que seja facilmente alcançável, infelizmente. Até porque também a presença norte-americana na região, a gente sabe ali que vários outros países e líderes daquela região não gostam da presença norte-americana, não gostam do contato com Israel e até da cultura norte-americana naquela região, né? Então, a permanência prolongada pode provocar aí ainda mais uma raiva em alguns países, como o Irã, por exemplo, né? Professor, a gente volta daqui a pouquinho. Obrigado por enquanto, viu? Até já.